Olá, na aula de hoje nós vamos abordar os temas endogamia e heterose e também cultivares híbridos. Entende-se por endogamia o sistema de acasalamento que aumenta a homozigose, como por exemplo os cruzamentos entre indivíduos aparentados ou também a autofecundação. A endogamia ela ocorre em alógamas, ou seja, pelo fato das alógamas realizarem fecundação cruzada, quando estas plantas realizam a autofecundação ou o acasalamento entre indivíduos aparentados, nós podemos observar características indesejáveis nesses indivíduos. As autógamas, elas não sofrem endogamia, uma vez que o seu sistema básico de reprodução é por meio de autofecundação. O problema da endogamia está na relação entre os alelos recessivos e os efeitos deletérios, ou seja, a maior parte desses alelos deletérios são recessivos e eles estão escondidos no indivíduo heterozigoto e com o cruzamento entre indivíduos aparentados ou a autofecundação, pode acontecer desse alelo recessivo que está escondido no heterozigoto, ele aparecer devido ao surgimento do genótipo homozigoto recessivo. E com isso, o fenótipo indesejável ressurge. As consequências da endogamia é o aumento da homozigose, levando à homozigose esses alelos recessivos deletérios, a frequência genotípica é alterada, o aparecimento de caracteres indesejados quando os alelos deletérios entram em homozigose, a perda de vigor, que é a depressão endogâmica, e o aumento da variância entre linhas e redução dentro da linha. A endogamia ela varia com a espécie. As características da alogamia consistem em os alelos deletérios ou alelos letais, eles estão escondidos nos heterozigotos. Então, o fenótipo é normal, mas o genótipo apresenta o alelo deletério. Então, o indivíduo heterozigoto ele tem fenótipo normal, mas ele é portador do alelo deletério. Nas alógamas, nós observamos acentuada depressão por endogamia. Nas populações alógamas, nós observamos também variabilidade genética da população, que é associada tanto à homozigose quanto à heterozigose. E no programa de melhoramento de alógamas, nós primeiro estabelecemos a endogamia por meio de autofecundação artificial e ao final do programa nós restauramos a alogamia ao realizar o cruzamento entre linhagens contrastantes. O objetivo de se realizar o cruzamento entre linhagens contrastantes é para maximizar a heterose. A heterose consiste em uma superioridade do filho ou progenie ou F1 em relação à média dos pais. Então, o que se espera do cruzamento entre dois genitores é que o filho, a progenie, seja a média dos pais, que a média do filho seja a média dos dois pais. Entretanto, a heterose é quando a média desse filho, dessa progenie, supera a média dos pais. Então, a heterose, nós observamos aumento do vigor, da altura da planta, do conteúdo de carboidratos, da produtividade de grãos, da intensidade de outros fenômenos fisiológicos que são decorrentes do cruzamento entre indivíduos contrastantes e também complementares. A heterose ocorre em alógamas, mas pode ocorrer também em autógamas. Um exemplo muito comum da heterose é sobre os grupos heteróticos em milho, que nós vamos abordar no próximo assunto de cultivares híbridos. A heterose ela é baseada na hipótese da sobredominância, que acredita que a existência de um estímulo fisiológico em indivíduos heterozigotos devido à presença de alelos contrastantes em cada gene, que provoca a ativação de rotas bioquímicas que, somadas,
resultariam em desempenho superior a daqueles indivíduos que apresentam um único tipo de alelo em cada gene. Ou seja, a hipótese da sobredominância consiste em o indivíduo que é homozigoto, ele tem um único tipo de alelo para um gene. Então, por exemplo, para o gene A, o indivíduo azão e azinho, ele tem um único tipo de alelo, então não tem nada de diferente nele. Por sua vez, o indivíduo heterozigoto, ele, por ter alelos contrastantes, que é o alelo dominante e o alelo recessivo, esses alelos contrastantes no mesmo gene, naquele indivíduo, provoca a ativação de rotas bioquímicas adicionais àquelas ativadas pelos indivíduos homozigotos. Então, nós teríamos um benefício, nós teríamos um bônus pelo fato desses alelos contrastantes se encontrarem no indivíduo heterozigoto. Então, o que nós temos no indivíduo heterozigoto é que é o valor aditivo do alelo azão. Então, nós temos aqui o alelo azão e o valor aditivo do alelo azão. O valor aditivo é o valor do alelo. Nós temos aqui um azinho, o valor aditivo do alelo azinho, e nós temos aqui a interação azão-azinho. O que quer dizer interação? Essa interação é o desvio de dominância, ou seja, ela é resultado da interação que acontece quando o alelo azão e o alelo azinho se encontram. Ou seja, é o que está além do esperado para o indivíduo heterozigoto. O que se esperava do indivíduo heterozigoto é o quê? É o valor do alelo azão com o valor do alelo azinho. O desvio de dominância é aquilo a mais que o heterozigoto ganha ao encontrar esses alelos diferentes. Ou seja, como dito anteriormente, é uma rota bioquímica a mais que foi ativada ao encontrar esses dois alelos diferentes. Isso é o que nós chamamos de desvio de dominância, ou seja, eu esperava que azão-azinho fosse, por exemplo, considerando um homozigoto dominante, azão-azão, 10. Então, quer dizer que cada azão vale 5. Azinho vale 4. Quer dizer que cada azinho vale 4. Quer dizer que cada azinho vale 2. Então, aqui azão 5, azinho 2. Eu esperava que azinho valesse 7, tivesse valor genotípico de 7. Entretanto, azinho vale 15, ou seja, 7 mais 8. Então, eu tenho 8 de desvio de dominância, ou seja, é aquilo que tem a mais do valor dos alelos. Cultivares híbridos são aqueles que foram resultado do cruzamento entre duas linhagens contrastantes. Então, é a progenie produzida pelo cruzamento entre dois genitores diferentes. Então, para obter um híbrido, eu preciso fazer o cruzamento entre duas linhagens que sejam contrastantes. O híbrido é um indivíduo heterozigoto para a maioria dos seus lomos. Então, o objetivo do híbrido é maximizar o vigor híbrido, maximizar a heterose por meio da escolha assertiva entre as linhagens, de modo que elas sejam contrastantes para enfatizar a heterose, o vigor híbrido. Para obter os híbridos, nós precisamos primeiro melhorar uma população, obtendo linhagens. E nós devemos considerar também os aspectos quantitativos da população. Para isso, nós temos algumas metodologias para identificar essa combinação perfeita a fim de obter os híbridos com maior heterose. Para isso, nós avaliamos uma característica comum. Nós avaliamos, por meio de uma metodologia, a capacidade de combinação de indivíduos, ou por top cross. A capacidade de combinação, nós vamos abordar daqui a pouco,
E vamos falar agora do top cross. O top cross é aquele método onde eu testo as linhagens genitores femininos com um testador comum. Então, eu tenho como feminino as linhagens que eu quero testar. Supondo que eu quero testar 10 linhagens como genitor feminino e eu quero saber dessas 10 qual é a melhor. O que eu faço? Eu escolho um testador comum para ser o doador de pólen e planto as minhas 10 linhagens. Quando eu colher e avaliar esses híbridos, dentre esses 10 híbridos, o híbrido que tiver o melhor desempenho é aquele que combinou melhor com o testador comum. Então, eu vou escolher uma dessas linhagens a partir do desempenho do híbrido. Além dessa linhagem ser superior, pelo fato do híbrido ter sido superior, significa também que essa linhagem teve uma boa combinação com o testador comum, ou seja, ela apresentou alelos contrastantes com o testador comum. A capacidade de combinação ela é avaliada por meio de uma metodologia de seleção de genitores chamada de dialelo. O dialelo consiste no cruzamento entre dois grupos de genitores a fim de avaliar o desempenho dos híbridos. Observe aqui nesse dialelo 3 por 5. Então, nós temos aqui no grupo 1, 3 genitores e nós temos no grupo 2, 5 genitores. Então, no dialelo 3 por 5, nós observamos que entre esses 3 e esses 5 foram feitos todos os cruzamentos. Então, um do grupo 1 com um do grupo 2, um do grupo 1 com 2, com 3, com 4, com 5. São esses cruzamentos que estão aqui, ó. Estilo, que é o genitor do grupo 1, estilo com todos os 5 genitores do grupo 2, VC13 com todos os 5 do grupo 2 e VC25 com todos os 5 do grupo 2. Ao avaliar o desempenho desses híbridos, eu consigo identificar qual a melhor combinação. Ou seja, entre esses 8 genitores, quais são aqueles que combinam melhor? A principal informação ao encontrar uma combinação superior é determinar quais genitores combinam melhor baseado na divergência entre os seus alelos, ou seja, a complementariedade dos alelos desses dois genitores. Aqui nós temos a capacidade combinatória de variedades de milho em um cruzamento dialélico parcial, onde no primeiro grupo eu tenho 6 genitores e no segundo 7 genitores. Então, do 1 ao 6, do 7 ao 13, eu avalio todas essas combinações. Essa combinação aqui está destacada, que é a combinação 4 com 9, indicando que o desempenho dela foi superior e, por isso, indica que o genitor 4 do grupo 1 com o genitor 9 do grupo 2 foi a combinação superior, indicando que o genitor 4 e o genitor 9 são contrastantes e o seu híbrido maximiza a heterose. Na cultura do milho, nós temos uma grande evolução na produtividade. Isso é devido, em partes, pela descoberta dessa hipótese da dominância, do desvio de dominância, na verdade, e com o uso dos híbridos. No Brasil, em 1932, o IAC começou a derivar linhagens de variedades locais. Em 1935, Drummond e Secundino começaram o programa de melhoramento de milho em Viçosa, com a antiga Agroceres. Em 1939, Krug, no IAC, desenvolveu o primeiro híbrido duplo brasileiro. Em 1945, o primeiro híbrido simples pela Agroceres, o FV. Em 1961, na Exalc, foi estabelecido o melhoramento populacional para a obtenção de linhagens e atualmente 80% da semente comercializada no Brasil
são cultivares híbridas. Para obter um híbrido, eu preciso, primeiramente, ter as linhagens. Linhagem é um genótipo que está em homozigose. Entretanto, como que essas linhagens são obtidas, uma vez que a fecundação das plantas alógamas são por fecundação cruzada? As linhagens são obtidas por sucessivas gerações de autofecundação, de 6 a 8 ciclos. E de onde que vem esses materiais para realizar autofecundação? Vem de populações, de variedade de polinização aberta, de cultivares sintéticos, híbridos comerciais. Então, nós temos aqui uma população inicial, eu seleciono essas plantas e eu começo a fazer autofecundação. E eu vou avançando as gerações de autofecundação a fim de obter uma linhagem. Para obter uma linhagem, eu posso realizar realizar autofecundação manual. A autofecundação consiste em antes do estilo estigma sair da espiga, ou seja, antes do cabelinho da espiga sair, eu já vou tampar esse estilo estigma a fim de evitar qualquer tipo de fecundação cruzada. Então, eu tampo e espero até o momento em que o estilistigma estiver saído, né? Então, aqui é o ponto em que o estilistigma já cresceu o suficiente para... e ainda está receptivo, né, ao grão de pólen. E aí que eu venho com o papel pardo, porque no milho nós temos uma ausência de sincronismo no florescimento, né? Uma vez que a estrutura feminina fica viável antes da masculina, caracterizando a protogenia. Então, nós precisamos tampar esse estilistigma e aí, alguns dias depois, o pólen já vai estar viável e aí é que eu vou coletar esse pólen. Eu coleto esse pólen por meio de um papel pardo, eu fecho o pendão, né? Porque o pendão ele é ramificado, né? Então, eu fecho o pendão com a mão e coloco o saco dentro. Eu dobro esse saco a fim do grão de pólen ir para o fundo do saco. Então, eu bato bastante o pendão no saco para que os grãos de pólen caiam no saco de papel pardo. E aí, esse saquinho de papel pardo, que está cheio de grão de pólen, eu vou fecundar aquela espiga que eu tampei, que é a espiga que está na mesma planta. Então, eu tiro o saquinho de plástico só na hora que eu vier com o saco de papel pardo para jogar os grãos de pólen. E aí, eu grampeio esse papel pardo atrás do colmo, né? E deixo essa espiga tampada, para não ter perigo de grão de pólen de outra planta vir e fecundar algum estigma e eu ter alguma semente de fecundação cruzada ao invés de autofecundação. O objetivo no desenvolvimento de um híbrido é que eu preciso identificar linhagens que sejam boas, mas principalmente que quando cruzadas entre si apresentem alto vigor híbrido por combinarem bem. Então eu preciso de linhagens contrastantes e complementares. Eu posso identificar essas linhagens por meio do estudo da capacidade de combinação, que é por meio da análise dialélica que eu já mostrei anteriormente. A capacidade de combinação, ela pode ser geral ou específica. A capacidade geral de combinação consiste na habilidade de um genótipo produzir progênies com dado comportamento quando cruzado com uma série de outros genitores. A capacidade geral de combinação, ou CGC, ela é função direta do valor aditivo dos alelos daquele genitor. Então, a capacidade geral de combinação, ela é aquele genitor que tem muitos alelos favoráveis e por isso os híbridos que têm a participação desse genitor, eles se destacam entre todos os outros híbridos que eu tenho no dialelo. E eu tenho também a capacidade específica de combinação,
que é o comportamento de uma combinação específica que pode desviar do comportamento esperado, que é o desvio de dominância, que eu já comentei com vocês. Então, a capacidade específica de combinação ela é função direta do desvio de dominância, quando o híbrido ele tem um desempenho muito além do que aquele que eu esperava. Eu esperava que ele fosse a média dos seus pais, entretanto, ele foi muito além, ele teve um desvio de dominância. Então, a capacidade específica, ela me indica qual a melhor combinação entre duas linhagens. Para escolher os melhores híbridos, a gente precisa fazer avaliação e seleção das linhagens. Eu faço o desempenho per si dessas linhagens, tolerância e resistência a pragas, posição relativa da espiga, o stay green, que é a capacidade do colmo se manter verde após a maturidade fisiológica a fim de sustentar a espiga até o momento da colheita, a prolificidade, que é a capacidade da planta produzir mais de uma espiga, o acamamento, o florescimento e o empalhamento da espiga. Para avaliar e selecionar as linhagens, eu preciso avaliar características de baixa herdabilidade, porque elas são quantitativas, então eu tenho que avaliar as características de alta e as características de baixa herdabilidade. Para as características de baixa herdabilidade, eu preciso avaliar no híbrido, uma vez que a correlação entre a linhagem e o híbrido é nula. Então, eu não consigo estimar o desempenho do híbrido, porque o desempenho do híbrido ele é função de um fenômeno que é o desvio de dominância. Eu não tenho como mensurar, como estimar, como prever o desempenho do híbrido. É só no próprio híbrido que eu vou descobrir o desempenho e o quanto que essas linhagens se combinam, o quanto que essas linhagens são complementares. Então, é impossível fazer uma correlação entre a linhagem e o híbrido. E as linhagens devem ser avaliadas em cruzamento. O desempenho delas por si só não é indicativo de sucesso de um híbrido. Uma solução é fazer o cruzamento com o testador elite, ou avaliando a capacidade de combinação e os grupos heteróticos por meio também do top cross. Grupos heteróticos é um grupo de indivíduos que, quando cruzados entre si, apresenta pouca ou nenhuma heterose. Então, os indivíduos dentro de um mesmo grupo, quando cruzados, eles não apresentam heterose. O desempenho não é superior ao esperado. O desempenho mantém a média. No entanto, quando cruzados com plantas de outro grupo heterótico, apresentam heterose máxima. Então, o grupo heterótico é aquele onde eu cruzei os indivíduos dentro do mesmo grupo. Então, por exemplo, esse aqui é o grupo. Então, nós temos dois grupos heteróticos em milho, dentado e o duro. Esse aqui é o dentado. Dentado é porque ele tem essa depressão aqui no ápice do grão, e aí ele fica com o formato parecendo de um dente. Então, quando eu cruzo todos os genótipos de milho, ou eles são do grupo dentado, ou eles são do grupo duro. Se eu cruzar um milho dentado com outro dentado, eu não vou observar heterose nenhuma. Se eu cruzar, esse aqui é de grão duro. Se eu cruzar uma linhagem ou um híbrido de grão duro com outro de grão duro, eu também não vou ter heterose. Agora, se eu cruzar uma linhagem de grão dentado com outra de grão duro, aí eu apresento o máximo de heterose. Eu vou observar muita heterose quando eu cruzo indivíduos de grupos heteróticos distintos. Cruzou dentro do grupo, você vai cair em nenhuma heterose. Cruzou dentro do grupo, nenhuma heterose. Cruzou entre grupos, maximiza a heterose. Então, nós vamos avaliar essas linhagens por meio do top cross ou teste cross, que é quando eu planto vários genitores femininos a fim de avaliar e planto um outro para ser o masculino a fim de avaliar quais os melhores. E aí eu testo, né? Eu vou avançando as gerações
e a correlação genotípica de S2 e S7 é 0,87. Ou seja, eu não preciso avançar tanto para avaliar, né, o desempenho. A escolha dos testadores ela é baseada no desempenho da linhagem, mas principalmente na capacidade de combinar. Entretanto, se eu escolher uma linhagem boa, com muitos alelos bons, alelos favoráveis, uma linhagem produtiva, essa linhagem ela não vai ser uma boa testadora. Por quê? Porque ela tem um genótipo favorável, ela tem bons alelos de produtividade, por exemplo. Então, ela não vai me deixar observar os alelos do outro genitor que eu cruzei com ela. Então, o testador, eu testo, vamos supor, 20 linhagens com um testador. Então, esse testador, ele tem que ser o mais neutro possível para me ajudar a observar o desempenho da outra linhagem que está cruzando com esse testador, a fim de me direcionar para a escolha da melhor linhagem. Então, um bom testador, ele precisa classificar os genótipos, entretanto, ele precisa ter alelos que não mascarem o desempenho da linhagem que nós estamos testando. Então, nós costumamos dizer entre os testadores que linhagem boa é um testador ruim, porque ela não vai me deixar ver se as linhagens que eu estou testando são boas ou se é os alelos dela que é bom. Então, para a gente obter esses híbridos a fim de testar as melhores combinações, eu posso fazer o de alelo, posso usar linhagens selecionadas e cruzar com os testadores e posso fazer a avaliação e seleção dos melhores híbridos. Então, aqui é um exemplo onde eu tenho várias linhagens testadoras, fêmeas, onde eu vou colher a semente, e o macho, que é o testador, que está sendo plantado aqui para fornecer o grão de pólen. Um híbrido simples ele é gerado a partir do cruzamento da linhagem A com a linhagem B. O híbrido triplo ele é o cruzamento de um híbrido simples com uma linhagem. E o híbrido duplo ele é o cruzamento entre dois híbridos simples. A produção comercial de híbridos ela começa com a multiplicação das linhagens e aqui. Então, nós temos essa diferença, olha, aqui foi plantado primeiro, porque essas linhas aqui, elas precisam, aqui um pouquinho maior, essas linhas precisam produzir muito pólen para fecundar essas linhas fêmeas. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas de fêmea, que são aquelas que serão despendoadas. Nessas linhas aqui, eu vou colher as sementes, então ela não pode produzir pólen, eu não quero uma autofecundação, eu quero uma fecundação cruzada entre essa linhagem e a linhagem macho. E a linhagem macho é aquela que vai me doar pólen. Nessa linhagem aqui, depois que ela doar o pólen e fecundar as linhas fêmeas, eu já posso eliminar essas plantas antes que ela produza espiga para não confundir com a autofecundação da linha macho. Então, aqui. Na produção comercial de híbridos é realizado o despendoamento, que pode ser por arranquio manual, os pendões são arrancados antes de ficar fora do cartucho, ou assim que ficar de fora. A gente segura a extremidade da planta e puxa o pendão para cima. Tem também o despendoamento mecânico, que é com uma lâmina ou faca rotativa, que rasga a extremidade da planta, incluindo o pendão, e os puxadores, que são rolos ou rodas rotacionais ajustáveis em altura, que apertam e puxam para cima a extremidade da planta. Então, aqui nós temos pessoas fazendo arranquio manual, e aqui nós temos essa máquina, né, onde as pessoas que estão fazendo o arranquio vão passando, né, fazendo o arranquio, depois geralmente passa conferindo também.
Um exemplo de híbrido simples que maximizou a heterose com o cruzamento de duas linhagens contrastantes é o L1 e o L2. Então, eu tenho aqui a linhagem 1, que é Azão, azão, Bzinho, bezinho, Czão, czão, Dzão, dzão, Ezinho, ezinho, Fzinho, fzinho. E a linhagem 2, Azinho, azinho, Bzão, bezão, Czinho, czinho, Dzinho, dezinho, Ezão, ezão, Fzão, fzão. Cruzando a linhagem 1 com a linhagem 2, eu tenho o híbrido simples 1,2, que é heterozigoto para todos os lobos. Então, é isso que a gente tem que buscar numa planta alógama. Um híbrido que, com o máximo de heterose, máximo de vigor híbrido, eu consiga, o máximo que eu puder atingir de heterose, eu vou atingir se eu conseguir linhagens que sejam contrastantes. E aqui nós temos o desempenho do híbrido simples, híbrido triplo, híbrido duplo e variedade de polinização aberta. Então, o híbrido simples, ele é aquele que apresenta uma baixa variabilidade genética. Por quê? Ele veio do cruzamento de apenas duas linhagens. Por esse motivo, ele tem baixa estabilidade produtiva, onde, para que o híbrido simples produza, ele precisa de condições favoráveis para isso. A variedade de polinização aberta, ela já apresenta maior variabilidade, uma vez que ela é obtida a partir do cruzamento de várias linhagens ao acaso. O híbrido simples, ele é aquele que tem o maior custo. Por quê? Ele é o mais produtivo, mas ele é o mais produtivo se empregado alta tecnologia. Então, a semente do híbrido simples é mais cara, porque eu colho o híbrido simples na planta, que é uma linhagem, e as linhagens são endogâmicas, porque elas são homozigotas. Por ser alógama, é uma linhagem endogâmica que é pouco produtiva. Então, por isso que o custo da semente de híbrido simples é alto, porque as linhagens são pouco produtivas. O híbrido simples é muito produtivo, porque ele tem o máximo de heterose possível, e por ser entre o cruzamento perfeito entre duas linhagens, ele é o mais homogêneo, que apresenta maior homogeneidade. Então, a população é 100% geneticamente igual. E a variedade de polinização aberta, ela é aquela que tem o menor custo, porque o cruzamento, para gerar sementes de variedade de polinização aberta, é um acasalamento ao acaso. Então, não é necessário todo esse trabalho de despendoamento, de colheita manual, de arranque do pendão, de cortar as plantas do macho depois da polinização. Então, eu tenho menos trabalho para produzir a semente, por isso que o custo da semente é menor. Mas também eu tenho uma menor produtividade, porque eu tenho pouca heterose, uma vez que eu tenho várias linhagens sendo cruzadas, então é difícil focar na complementariedade, na divergência entre elas, porque eu tenho mais de duas linhagens, e por isso também, por ser produto do cruzamento de várias linhagens, eu tenho pouquíssima homogeneidade na variedade de polinização aberta. Entretanto, é a que tem maior variabilidade genética, por ser do cruzamento de mais linhagens, e maior estabilidade produtiva. Então, a produtividade do híbrido simples é a maior. A uniformidade do híbrido simples também é a maior, porque ela é o cruzamento único entre duas linhagens. A adaptabilidade do híbrido simples é a menor, porque o genótipo é único. Eu tenho uma homogeneidade muito grande nas lavouras de híbrido simples, então qualquer tipo de intervenção climática, se porventura acontecer algum tipo de estresse, como as plantas são todas iguais, toda a lavoura vai sentir. E o custo da semente do híbrido simples é a maior, porque eu colho a semente de híbrido simples em uma linhagem, e a linhagem é endogâmica pouco produtiva. As linhagens, elas sofrem com depressão endogâmica, então por isso eu tenho pouca produção de sementes. Obrigada!